Olá, mais uma vez, programa Diário de Oração aqui refletindo sobre esta pessoa tão especial para mim, para você, e que de fato nos dá uma dimensão exata de como servir a Deus. A gente tem refletido sobre isso, sobre a fé, a gente já falou sobre isso, a fé de Maria, a fé de Nossa Senhora, falamos sobre a questão do seu discernimento e hoje de uma maneira muito especial, ela que é, e nós entendemos muito pela nossa teologia, digamos, e pela nossa espiritualidade de uma maneira muito especial, pela nossa tradição popular, pela nossa devoção popular, Maria como a rainha dos anjos. E é interessante a gente trazer isso como referência porque, às vezes, muitas pessoas dizem que não acreditam nessa presença dos anjos. E não são poucas pessoas, não são poucas as pessoas que desacreditam dessa, eu não sei se eu posso falar intervenção divina, mas dessa participação divina na nossa vida, através dessa criatura de Deus. E nós sabemos que Deus cria as coisas visíveis, como as árvores, como as coisas que nós vemos, podemos tocar, e aquelas invisíveis que estão numa dimensão que não é nossa, que nós não compreendemos. E é a partir disso que nós vamos entender que Maria é a Rainha dos Anjos, porque eles foram, de maneira muito intensa, participantes na vida dela. Para o anúncio, por exemplo, o anjo chegou até Maria e disse a ela o que, aliás, traçou para Maria todo um projeto de vida, na verdade, né? Se a gente for ler, olhar a Anunciação, ali estão descritos não só pontos daquilo que Maria iria viver, mas um projeto de vida, um projeto daquilo que Deus havia pedido a ela que fizesse, ou pelo menos que ela assumisse, se fosse da vontade dela também, obviamente. Então, o anjo como a primeira referência que Maria teve e tem, teve, melhor dizendo, pela tradição bíblica, do anúncio que Deus fez a ela. O convite foi feito por um anjo, o convite também feito por um anjo a José. Então, a participação do anjo na vida de Maria foi especial e essencial. Por isso que a igreja hoje convida a cada um de nós a refletir sobre isso. Maria como rainha dos anjos, porque não que ela precisa ter a precedência de tudo, é claro que não. A referência que nós temos sempre é Jesus Cristo, sempre é a Eucaristia. Mas Maria teve esse carinho todo especial com os anjos, não é? Ao longo de toda a sua vida, certamente, Maria pediu que o anjo, o mesmo anjo anunciador, fosse o anjo protetor do seu filho, não é? Entenda bem dentro da nossa leitura aqui, não é? Eu quero que o meu anjo da guarda, esteja presente na minha vida. Eu sempre ouvi da minha mãe justamente isso, que os anjos, quando eles se dão, as pessoas se dão bem. Quando as pessoas não conseguem se relacionar, é porque os anjos dessas pessoas não conseguem se relacionar. É claro que isso vem da tradição popular, mas para dizer da importância dessa criatura na nossa vida. Por isso vale a pena hoje a gente resgatar um pouco essa história e essa dimensão de uma participação de Deus na nossa vida que nem sempre nós falamos ou pensamos sobre ela. Às vezes nós temos como referência, dizemos isso para as pessoas, que o seu anjo te proteja, que o anjo da guarda te proteja, mas às vezes isso fica muito numa palavra, mas não que a gente acredite naquilo. Fica como, em alguns casos, até mesmo como uma superstição, e na verdade isso não pode existir. Esse sentimento não pode partir, porque a criatura de Deus, mensageiro de Deus, anunciador do projeto de Deus, e muitas pessoas protegidas por esses anjos, elas vivem a sua vida de maneira muito plena, por isso que nós não podemos duvidar da ação daquele que anunciou a Maria todo o processo que nós conhecemos hoje. E aí, às vezes, nós temos que ter cuidado com a nossa linguagem também, não é? Senão a gente começa a desmerecer a atitude de Deus, né? De enviar para cada um de nós esses que nos protegem. Se um anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, por que é que nós desacreditamos da presença dessas criaturas de Deus na nossa vida? Se um anjo disse a José que ele deveria observar melhor a sua atitude e acolher Maria, porque de fato esse era o projeto, o plano de Deus, quem somos nós para duvidar da presença dessas criaturas na nossa vida? É claro que hoje existe toda uma teologia sobre isso, teologia dos anjos, existe todo um estudo nos ajudando a compreender melhor isso,
para que a gente não fique achando que isso é coisa de criancinha, que isso é uma atitude, é uma situação que nós não precisamos nos preocupar. Mas existem estudos que nos ajudam a compreender melhor. Por isso, valeria a pena a gente pensar um pouco melhor sobre a nossa atitude em relação a isso. Será que de fato não nos cabe não voltar à nossa infância? É claro que não. Mas será que não nos cabe observar melhor isso, ou essa reflexão, trazê-la de uma maneira muito especial na nossa vida? Eu me lembro quando eu era criança, no quarto tinha essa imagem do anjo protegendo duas crianças, que eu tenho até hoje no meu escritório, a mesma imagem. Procurei e encontrei a mesma imagem. É porque eu me sinto protegido quando olho esse quadro. Eu gosto de, quando vou abençoar as crianças, invocar a presença destes que de fato, por mim, abençoam. E se isso é uma realidade na nossa igreja, seria muito importante que a gente buscasse isso. Então, por isso, pense bem, avalie um pouco todas essas questões, entenda que Deus, se Ele usou dessas criaturas para se comunicar aos profetas, com José, com Maria, com Isabel, por que também não usaria das mesmas criaturas para se comunicar conosco? Fica então com a nossa consagração a Nossa Senhora. Ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, concede-me a graça de Te encontrar e amar sempre mais, e procurar no Teu Filho o próprio Deus onde Ele está, na obra da criação, onde Ele se manifesta, no Evangelho, onde Ele se revela, na Eucaristia, onde Ele se entrega, no meu próximo, onde Sua imagem aparece, nos acontecimentos através dos quais Ele me questiona, no trabalho, no sofrimento e na oração, onde, sem cessar, Ele me ensina a crer, a esperar e a amar, no meu coração, onde Ele mora, e no silêncio, onde Ele me fala. Minha Mãe, Nossa Senhora do Sagrado Coração, eu Te agradeço por esta grande graça. Amém. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. São José, padroeiro e amigo dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Então, esta consagração, ela é para você que acredita no poder intercessor de Nossa Senhora. E certamente ela intercederá por todos os seus pedidos, por todas as suas aflições e por todas as suas necessidades. Por isso, receba, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.